Então, falando um pouquinho sobre o marketing, agora falaremos um pouquinho como estruturar o seu setor de vendas, ou seja, decidir qual modelo você vai implantar é um dos primeiros passos para estruturar o departamento de vendas em sua empresa e decidir qual modelo você deseja implantar. Para isso, é preciso levar em consideração as suas táticas de abordagem com o cliente, além do número de colaboradores que tem à sua disposição e quanto está disposto a gastar. Você pode escolher. Então, por exemplo, aí nós vamos falar, você vai escolher como vai estruturar o seu setor de venda, ou seja, a quantidade de colaboradores, o profissionalismo, os treinamentos para ele, para atender os clientes, ou seja, não pode atender o cliente de qualquer forma, né? Então, tudo isso vai ser como estruturar o nosso setor, ou seja, vendas de campo. É um modelo tradicional, onde os vendedores se encontram com os clientes presencialmente, fazendo reuniões e visitas. Essa forma passa a sensação de maior credibilidade e de proximidade no processo de vendas, mas é que apresenta maior custo. Então, lembra que nós falamos no anterior. Então, tem que ver quanto a empresa também vai gastar com os colaboradores, ou seja, com os funcionários. Assim, o ticket médio de vendas precisa também ser mais elevado para compensar esses gastos. Ou seja, tem que vender um pouco mais para compensar, né, os colaboradores. Ou seja, pagar os colaboradores ou os funcionários. Assim como o lifetime, que ou seja, o valor que o cliente gasta com a sua empresa durante todo o relacionamento com ela. Então, ou seja, quanto o cliente vai gastar para ver se compensa realmente ou não. O inside sales, ou seja, as vendas internas, né? É um modelo de vendas que ultimamente vem sendo cada vez mais usado. Nele, o contato com os clientes se dá dentro da própria empresa, ou seja, dentro da praça que nós falamos, ou seja, da loja física, através de telefonemas, e-mails ou videochamada. Assim, os vendedores não precisam se deslocar até a casa da pessoa, ou seja, até o caso do cliente, o comprador, o que acaba por diminuir os custos também da empresa e torná-la mais rápida. Entretanto, se perde-se o contato mais próximo com o cliente também dessa forma. Então, são várias formas de fazer as vendas. As vendas direta ou autosserviço, chamados self-cessares, essa é uma opção onde praticamente não há envolvimento entre seus vendedores e seus clientes. Realizam-se compras sozinhos por conta própria. É uma alternativa mais usada em e-commerce ou empresas, que apresenta-se com um ticket médio mais baixo. Ou seja, isso também era, mas, por exemplo, no momento que nós estamos agora de isolamento, essa é uma característica, sendo uma venda por e-commerce, que aumentou muito, ou seja, aumentou muito essas vendas pelos sites, né? Pelo e-commerce, então aumentou muito devido às pessoas não poderem sair, né? E também a procura é bem maior. Escolher muito bem a equipe, ou seja, a equipe dos colaboradores ou os funcionários que vão efetivar essas vendas. Estabelecendo qual modelo que implantar, se é possível ter em mente o número de pessoas que você vai contratar e quais as habilidades vai precisar requerer. Esse é um ponto decisivo para formar um setor de vendas de qualidade. Afinal, sem excelentes colaboradores, nenhuma empresa conseguirá alcançar o devido sucesso. Mas como recrutar e selecionar as pessoas certas? Como se trata de vender, é muito comum que as empresas acabem procurando apenas com aqueles profissionais com alta personalidade, competitiva e orientando bater metas. Esse perfil realmente é extremamente valioso para qualquer área de vendas, mas é preciso entender que não se estrutura toda a equipe apenas com esse tipo de colaborador. Então, não aquele cliente que só quer fazer grandes vendas ou ganhar só na quantidade, mas tem que ter também a qualidade. Então, por isso que tem que recrutar muito bem a equipe, os colaboradores, né? Porque, além de tudo, não é só quantidade de venda que a empresa tem que pensar, é na qualidade. Lembra que nós falamos da fidelização do cliente. Então, cabe à empresa procurar bem essa equipe. Sua empresa também irá se transformar em um verdadeiro palco de competições internas, o que poderia impactar não somente na harmonia do time, como na sua produtividade.
Então, o que nós estávamos falando, de escolher muito bem. Por isso, é preciso que o departamento de RH tenha em mente a importância de construir uma equipe múltipla com profissionais de perfis complementares. Esqueça também a ideia de que para ser um bom vendedor basta possuir carisma ou nascer com essa capacidade, que hoje também não tem mais isso, ou seja, que a pessoa nasceu com o dom de vender. Um profissional dessa área também constrói as suas habilidades e busca constantemente aplicar seus conhecimentos. Atenção, experiência, cursos na área, demonstração de proatividade e em aprender dos candidatos. Ou seja, os treinamentos, tudo que a empresa pode oferecer para esses candidatos e a proatividade deles também, né? Então, não precisa nascer com esse dom para as vendas. Investir na capacitação, ou seja, sempre há muito o que aprender. E no ambiente corporativo é visível que quando não se busca aprofundar de maneira constante a capacitação dos funcionários, perde-se uma grande vantagem competitiva. Hoje, cada vez menos espaço para as empresas que não acompanham as mudanças e as inovações do mercado e que permanece estática no desenvolvimento dos colaboradores. Por isso, os funcionários precisam estar sempre participando de treinamentos, palestras, cursos, ou seja, tudo aquilo para ampliar o conhecimento e a habilidade dos vendedores. Leve sempre em consideração que as demandas do mercado e as tecnologias são mais atuais voltadas à melhoria no rendimento dos vendedores. Ou seja, a empresa não deve só cobrar dos vendedores, né, dos colaboradores, a empresa também deve capacitá-los melhorando a habilidade devido a todas essas tecnologias para acompanhar o mercado de trabalho. Não deve só falar, no final do mês eu vou pagar aquele funcionário, aquele vendedor, porque ele vendeu mais, porque ele vendeu bem, não. Então, a empresa também tem que estar preocupada com essa capacitação do cliente, ou seja, capacitar o cliente, o vendedor para atender melhor os clientes, ou seja, para fidelizar também. A persuasão de vendas, ou seja, persuadir é convencer alguém de alguma necessidade, ou seja, situação. É levar alguém a aceitar um argumento seu. Ou seja, as técnicas de persuasão, quando bem aplicadas, podem ser muito úteis no ramo de venda. Essa é uma das ferramentas mais poderosas da psicologia e é bastante cultivada para cativar seus clientes em potencial. Ou seja, então essa convencer, ou seja, isso também não é só uma habilidade, né? No caso, treinamento e capacitação, que nós acabamos de falar sobre investir nos colaboradores, né? Para ele conseguir convencer de ele comprar algum produto ou algum serviço. A empatia. Isso é uma coisa muito importante, a gente sempre fala nesse tema empatia. Então, o que acontece? Todas as vezes que nós falamos em empatia, o que seria a empatia? A capacidade da gente se colocar no lugar da outra pessoa. Ser empático, né, considerar-se a capacidade de colocar no lugar do outro, esta é considerada a fonte das técnicas de persuasão. Afinal, o cliente precisa se sentir empatia com o vendedor. Para aceitar as suas ideias, se o vendedor procura sentir o que o cliente sente, terá a melhor compreensão do que ele deseja. Dessa forma, acaba por criar um vínculo com ele. Isso só será possível se atender às necessidades do cliente de maneira acolhedora. Conhecer bem as características e o perfil do atendido gera um clima de sintonia que desabrocha em confiança em relação ao vendedor. Assim, o vendedor poderá influenciá-lo em suas decisões de compras. Alguém já ouviu dizer que você chega em algum determinado estabelecimento para comprar um produto e você até gosta, mas não gosta da pessoa que está te atendendo, ou não sentiu uma certa empatia, ou a pessoa parece que está mal-humorada alguma coisa. Então, é isso. A empatia que a gente tem que ter, porque muitas pessoas sentem aquela energia acolhedora, né? Então, a gente acaba comprando por quê? Por causa da pessoa que nos está oferecendo o produto. Então,
Isso é uma coisa muito importante também. A reciprocidade, ou seja, ser recíproco é situar-se em relação de dois ao menos parecido. Quando alguém nos faz um favor, por exemplo, temos a sensação, se por educação, de ter que devolver aquele benefício, para não sermos ingratos ou inadequados na interação social. Um presente inesperado pode captar clientes, além da sensação de agrado, despertará neles a compulsão de retribuir o favor. Por isso, algo simples como oferecer uma amostra grátis pode ser uma estratégia muito efetiva, ou seja, tem vários fatores, ou seja, ser educado, né? Então, tudo aquilo que a gente vai tratar bem o cliente, como se fosse uma pessoa da família, a gente estiver tratando bem, né? Então, essa reciprocidade. A aprovação social. A aprovação social é diante da insegurança, ou seja, de uma decisão. Costumamos observar as ações dos demais, em busca de aprovação social, por exemplo. Quando procuramos um lugar para frequentarmos que traga diversão e bom atendimento em uma região, o que nós conhecemos bem, parece mais sensato entrar em um local movimentado e cheio, em que o local menos visitado. Seguir as tendências que os outros não mostram é uma situação comum em nossa sociedade. Em sites, blogs, redes sociais, a aprovação pode ser encontrada pelos clientes por meio de mensagens, recomendações e notas, que podem ser deixadas realizadas por interesses no seu negócio. Esteja atento ao seu serviço, à qualidade, os produtos, para certificar se receberá uma saudável exposição de qualificações. Ou seja, ninguém gosta de entrar numa loja onde não tem ninguém. Sempre vou entrar nessa loja porque essa loja está movimentada. Vou entrar nesse restaurante porque tem mais movimento, né? Então, as pessoas também têm essa aprovação social, ou seja, aonde um local que é mais visitado chama mais atenção. Então, a pessoa que é dono do estabelecimento também tem que prestar atenção nessa situação. O destaque aos benefícios, ou seja, para ampliar as técnicas de persuasão de venda, você precisa destacar quais os benefícios adquiridos pelo cliente junto ao produto ou serviço. Vale lembrar que isso é diferente, ou seja, pressionar ou empurrar uma venda. Escolha bem as palavras, entenda as necessidades do cliente para evitar uma tentativa de vender algo pela qual ele não estiver interessado. O cenário pode afastá-lo e fazer com que ele tenha uma imagem de um vendedor desesperado. Então, prestar atenção, né? Alguns lugares eles querem fazer aquelas vendas, ou seja, vendas casadas, querem oferecer um outro produto, né? Então, o que acontece? Eles acabam querendo empurrar. Mas nesse caso, o cliente até pode comprar, mas ele acaba se afastando, ou seja, não criando essa fidelidade à escassez. O que você oferece deve ser especial, tão especial que os clientes devem estar cientes do que perderão, se deixarem de fazer a compra, por exemplo. Se a transação não for feita naquele instante, pode ser que não encontre mais ou precise esperar um bom tempo até poder adquirir o que estiver colocando no mercado. Normalmente, as pessoas se sentem mais envolvidas com o que é raro. Difícil de conseguir essas técnicas de persuasão ajudarão seus funcionários a serem mais efetivos em suas vendas, podendo alavancar as compras e captar mais clientes. Ou seja, o que você oferece deve ser alguma coisa muito especial ao cliente, né? Para que ele não perca, ou seja, não deixe de comprar. Então, se uma transação não for feita naquele instante, pode ser que não encontre mais, ou não precise esperar um bom tempo até adquirir que estiver colocando no mercado, né? Então, esse princípio de escassez também. Obrigado pela atenção de todos.